de volta com o Educador em Entrevista. Recebo aqui, né, por meio da plataforma virtual, o doutor Yuri Guimarães Caiuela, advogado. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Olá, boa tarde, o prazer é meu. Bom, recentemente o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei de ajuda ao setor de eventos. Doutor, a gente viu aí o quanto esse setor sofreu, né? Foi o primeiro a ser paralisado no início da pandemia, e a gente sabe que é o último a voltar de fato com seu fôlego total. Como é que o senhor tem acompanhado, em especial, essa lei de ajuda para o segmento? Luciano, esse segmento, como você bem disse, foi um dos mais prejudicados, né? Estima-se algo em torno de 75 milhões de empregos que foram perdidos na área do setor, né, de turismo e eventos. Só no Brasil, 1,3 milhões de empregos foram fechados, né? E praticamente 98% dos eventos no Brasil foram impactados. Então, o projeto de lei, antes dessa publicação que ocorreu ontem, né, no Diário Oficial, ela previa uma gama maior, né, de benefícios, mas, no fim, ela foi publicada ontem, como você bem disse, com alguns vetos. Mesmo com esses vetos, ela tende a ajudar esse setor que foi muito, muito prejudicado. Perfeito. Muito se fala na questão do volume de recursos, né? Por exemplo, o ano passado eu falava no bloco anterior a respeito disso, programas como o Pronamp, aí, que visaram, né, micro e pequenas empresas, foram ativados, mas o recurso ao crédito foi pequeno, né? O crédito foi pequeno e o acesso mais difícil ainda. Você acredita que, de fato, os promotores de evento, aí, esse segmento tão comprometido, vai conseguir acessar essas medidas e esse crédito? Então, espero que sim, né? Essa é a intenção da lei, né? Espero que sim. Como ela foi publicada ontem, ainda nós não sabemos os parâmetros, né, de como é que vai funcionar essa ajuda, mas sabemos que será controlado pelo Banco Central e tende a ajudar as empresas. Então, não vai ser um empréstimo no qual as empresas não vão ser obrigadas a fazer o recolhimento. Essencialmente, esse programa que foi publicado ontem, que chama PERSE, né, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, ela promove duas grandes frentes. A primeira é a questão dos débitos, né, tributários e não tributários. Então, o governo, por meio desse programa, ele concede incentivos, né, que é a redução de até 70% de toda a dívida, né, e um prazo de 145 meses para que essas empresas possam pagar, né, a dívida no âmbito tributário e não tributário. E, em paralelo, tem uma linha de crédito. Então, os bancos conveniados vão poder disponibilizar, né, por ato ainda a ser publicado, como é que vai funcionar, quais são os juros, qual é o prazo e tudo mais, mas a promessa é de que é uma linha de crédito diferenciada, né? É uma linha de crédito que vai ajudar essas empresas a retomar o fôlego e não ter que demitir, né, funcionários, não ter que fechar as portas, continuar com os projetos. Sabemos que um projeto nessa área demanda muito estudo, né, muita coleta de dados. Então, a intenção foi ajudar. Perfeito. E um ponto que se coloca aí que é fundamental, muitas vezes se tem a aprovação da lei, a sanção da lei, já se comemora, etc. A normatização é tão importante quanto esses passos, né? E entender corretamente o funcionamento dessa normatização, não só para acessar o recurso, os benefícios, mas para também fazer tudo da maneira correta e não a emenda não sair pior do que o soneto, né? Porque a gente também tem isso no país. A pessoa acessa e depois não tem condições de cumprir aí com o que a legislação exige. Você está correto. Foi um grande passo, né? Conseguir termos uma lei ordinária beneficiando o setor, isso já é de se comemorar, mas na própria lei está disposto que as minúcias, como ela vai funcionar, quais são os parâmetros, tudo mais, vai ser objeto de normatização. Pode vir por meio de decreto, pode vir por meio de ato do Conselho Monetário Nacional,
Então, as empresas, ao mesmo tempo que comemoram, puxa, saiu uma lei, vai ajudar o nosso setor, ficam ali meio, puxa, mas, né, quanto tempo eu tenho, quais são as condições, vou ter que oferecer garantia, qual que vai ser os juros mensal, qual que vai ser o anual, né? Promete-se uma carência de 6 meses, tá, para iniciar o pagamento desses empréstimos. Agora, de fato, nós não sabemos vinculado ao quê, né? Qual vai ser o índice que vai ser utilizado para a atualização desse dinheiro que foi emprestado, né? Qual vai ser o percentual mensal, qual vai ser o percentual anual, né? Quanto que eu posso pedir? Minha empresa tem um faturamento de X. Quanto que eu posso pedir? Então, tudo isso será objeto de normatização posterior. Perfeito. E até porque se tem também esse limbo que nós estamos no último ano, olha, minha empresa tinha faturamento de X, né? Hoje ela não tem mais o mesmo faturamento, então tem que se pesar isso também, porque às vezes se vai com muita sede ao pote, se pega um empréstimo baseado no faturamento antes da pandemia, e a gente não sabe se isso vai se manter no pós-pandemia, né? Então, às vezes se dá um passo maior do que se pode caminhar aí. É verdade. Em alguns países já estão fazendo alguns testes, né, com público para analisar o efeito da contaminação das pessoas que participam de um show. Então, é praticamente impossível, dentro de um show, você ter várias pessoas na pista e as pessoas ficarem distantes uma das outras, né? Então, nós temos alguns testes que estão sendo realizados, em especial na Europa, com máscara e sem máscara, mas por hora os resultados são animadores, né? Ao que tudo indica, com essa vacinação em massa, a expectativa é de que sim, a gente possa retornar a termos eventos, né? Shows, feiras, né? E que a gente sabe que o número de pessoas é grande, né? E é praticamente impossível você manter o distanciamento recomendado pela OMC, de 1,5 metro de distância entre as pessoas. Perfeito. Pensando aí nessa próxima fase, né, a gente tem alguns dias ainda para essa normatização, não é? Mas mesmo com esse processo, também é importante que as empresas do setor já comecem a se planejar e a se preparar para isso, porque também um outro dificultador aí, muitas vezes a gente sabe, olha, abre-se esse crédito, quem chega primeiro tem acesso, e quem demora um pouco acaba muitas vezes não conseguindo acessar, né, doutor? A intenção, Luciano, é que, no que diz respeito à linha de crédito, né, ela possa ser concedida para todas as empresas que pedirem, né? O ministro Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro destacaram que o objetivo da lei, em sua maioria, é ajudar os médios e os pequenos, né? Uhum. Porque os grandes, as multinacionais, conseguem passar por esse momento de dificuldade, né? Agora, nós sabemos, e a gente falou isso na primeira parte da entrevista, os pequenos e os médios quase que, sabe, não tem aquela gordura para ser queimada, né? Uhum. Então a intenção é de que todo mundo que bata na porta, né, do governo e dos bancos para usufruir desse programa especial tenha, sim, a aprovação dessa linha de crédito. E eu acho que um ponto importante é quando a gente pensa em turismo e evento, a gente fica com dúvida, mas quais são as empresas que estão dentro da área, né, de turismo e evento? É só show? Não é só show. A gama de empresas, inclusive esse é um item que vai ser objeto de regulamentação. Quais são os quinais, né, os códigos de atividades econômicas que vão poder se beneficiar? O que eu, governo, entendo que é turismo e evento. Então, mas eles deram vários exemplos. Por exemplo, empresas de congresso, feiras, eventos esportivos e sociais, promoções culturais, feiras de negócios, né, os próprios shows, festas, simpósios e espetáculos em geral, né, casas de evento, casas noturnas, casas de espetáculos, hotéis, né, salas de cinema, né, e os prestadores do serviço de turismo. Então, veja que a gama de atividades econômicas que podem ser beneficiadas é bem extensa. Perfeito. E justamente, né, quando se pensa nos congressos, nesse
filão de eventos, muitos se adequaram para as plataformas online aí, né? Tiveram essa mudança, os grandes conseguiram fazer essa mudança, mas ainda assim a gente vê que acaba prejudicando outros segmentos do setor, né? Olha, mudei para o online, aquelas estruturas de hotelaria que, né, eram parceiras e se firmavam aí ficaram de fora, né? Então várias estruturas de apoio acabaram prejudicadas. E nós vamos precisar de recurso não só para suprir a deficiência desse ano de crise, mas também para adequações, né? Porque com a volta ela exige adequações, né? E mesmo com a vacinação completa em massa, a gente vê outros países vendo isso, né? Que esses espaços, esses eventos, essas ações têm que se adequar para garantir mais segurança para os participantes. Sim, é verdade. Eu até penso que depois da pandemia ou pós-pandemia, né, muitas dessas atividades vão se adequar a um sistema híbrido, né? Sim. Yuri, o que seria esse sistema híbrido? Uma parte eu consigo fazer online, mas outra parte eu preciso fazer presencial, né? Porque você vê no caso de exposições e feiras, a pessoa que está interessada num determinado produto, ela não quer só ver, ela quer sentir, ela quer cheirar, ela quer mexer, ela quer ver, né, a consistência, e isso tudo é muito difícil no âmbito virtual, né? Então, eu vou dar uma palestra num determinado assunto educacional. Ok, esse a gente consegue fazer 100% online, né? Mas não são todos que podem ter essa adequação para ter uma parte online e uma parte presencial, né? Então, isso vai ser um grande desafio no pós-pandemia e muitas das empresas que ainda necessitam muito desse contato físico, né? De testar o produto, de ver o produto, de segurar o produto, vão precisar muito desse auxílio. Perfeito. E é interessante justamente pensar nisso, né? No quanto o setor era pujante, né? O quanto foi prejudicado nesse momento aí, mas também tem essa possibilidade de retomar com um olhar já de futuro, né, com essa possibilidade aí que a lei oferece. E também sempre foi um setor muito de parcerias, né? A gente observa isso, né, que é um setor que ele se retroalimenta, né? O espaço que depende da infraestrutura lá de audiovisual, de som, e o buffet, e a hospedagem, enfim, uma coisa se soma à outra aí nessa grande cadeia produtiva. Não é aquela cadeia produtiva que ela é única, isolada, né? Ela se retroalimenta. Sim, você tocou num ponto muito importante, Luciano, é que assim, esse setor de turismo, né, e eventos, ele movimenta a economia de uma forma bem pulverizada. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um show, né, que é feito num estádio. Aí a pessoa pensa assim, eu vou no show, mas eu vou assistir a banda. Mas não é só a banda, né? Por detrás da banda você tem o pessoal que faz a montagem do palco, você tem o pessoal do camarim, você tem o pessoal do som, você tem o pessoal da iluminação, você tem o pessoal dos fogos, o pessoal da segurança, o pessoal da parte da pista, né? Da montagem, o pessoal de alimentação, o pessoal de bebidas. Então, assim, é um setor que ele se vale dessas parcerias e se vale dessas atividades que são multidisciplinares, né? Eu tenho uns números aqui do IBGE e da FEComércio e da FGV, que a gente consegue ter uma ideia da representação deste setor no Brasil e no mundo. Por exemplo, esse setor ele corresponde a 12,9% do PIB do Brasil. É muito alto, né? No Brasil, ele movimentou 936 bilhões em 2019. Né? No mundo, movimentou 32 trilhões de reais no mundo. Existe uma estatística de que cada 1 em 4 brasileiros atuam nessa área. Né? É um número muito alto. E para cada R$1 investido, tem uma expectativa de retorno de 14% a 17% na economia local. Né? Você mencionou sobre a sua cidade. Então, assim, é uma atividade econômica que movimenta muita gente.
né? É por isso que R$ 1 investido nesse setor movimenta 14, 17 reais. Precisa de acomodação, precisa de alimentação, precisa de bebida, precisa de segurança, né? Então o governo fez bem em publicar essa lei, em fazer esse programa. Muito se fala, mas não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro, tal. Não fez. Poderia ter feito mais, mas de qualquer forma nós tivemos a publicação da lei e agora as pessoas que precisam, né, agora têm o direito, porque o direito está previsto em lei e podem correr atrás, né? Perfeito, e é justamente vital isso, até porque é uma roda econômica que a gente sabe que vai demorar um pouquinho para aquecer, né? Porque ela ainda, né, mesmo que a gente tivesse hoje vacinação em massa e liberação automática disso, né? Muitos desses segmentos já fecharam a porta em definitivo, né? Tantos outros se desfizeram de parte das suas estruturas, né? A gente vê muita gente aí de estrutura de som, luz, etc., que se desfez disso, né? Então a gente tem aí um caminho a se trilhar para conseguir recompor esse fator da nossa cadeia produtiva tão grande, né? A gente tem que lembrar que o Brasil sempre foi aí uma porta para o mundo, né? Quando a gente fala do turismo, né? E muitas cidades inteiras, né? Quando a gente pensa aí em grandes cidades de recepção turística, estão sofrendo, né? E a gente nem fala só das tradicionais, né? A gente sempre pensa em Rio, Salvador, etc. Mas São Paulo também, nas últimas décadas, tem feito aí um aporte, um crescimento de turismo em eventos de uma maneira gigantesca e que foi prejudicada aí nesse ano de pandemia. Sim. São Paulo, inclusive, é referência, né? Quando a gente fala de evento de grande porte, né? Seja a feira, por exemplo, no IMB, seja os shows que são realizados no Allianz Parque, no Morumbi. O São Paulo é uma referência para o mundo, né? No que diz respeito a eventos, sejam eles de shows, de feiras, né? A gente está no holofote do mundo todo. E esses pequenos e médios, né, que você mencionou que já sofreram e alguns, inclusive, já fecharam as portas, quando eles forem bater na porta do banco para poder conseguir essa linha de crédito especial, essas normatizações ainda vão sair, mas alguns direitos já constam dessa lei que foi publicada. Um deles, por exemplo, é o fato de que quando este empresário, né, essa empresa de médio e pequeno porte, for lá no banco associado, né, a esse programa, o que a gente tem visto em outras situações? Quando, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um empréstimo para comprar a casa própria, né? Eu quero me beneficiar dessa linha de crédito. Aí você vai lá no banco, eles te pedem um monte de documento, um monte de comprovação e mais. Mas olha só, para você conseguir essa linha de crédito, você tem que fazer um depósito poupança, você tem que fazer um investimento, e já consta dessa lei que os bancos estão impedidos de exigir dessas pessoas que estão necessitadas não, você quer essa linha? Então faz aqui um investimento em fundo, faz um CDI, faz não sei o quê. Não, já está lá na lei. Você não precisa fazer isso para conseguir essa linha de crédito especial. Então é um ponto importante, já consta da lei, né? Então o empresário que for surpreendido com essa requisição do banco, seja ele qual for, não, você quer isso, mas tem que fazer uma aplicação aqui no fundo de investimento, numa poupança. Não tem, e a lei já tem essa previsão. Perfeito, doutor Yuri, gratidão pela participação conosco. Esperamos agora a regulamentação para voltar a falar do tema aí com mais profundidade, né? E que bom que o setor tem agora essa possibilidade de fôlego aí, né, para batalhar e para que a gente enfrente essa reta final da pandemia. Gratidão pelos esclarecimentos e fica sempre aí, né, o programa de Portas Abertas para falar também aí do trabalho de vocês com aporte aí e com o auxílio a esse ramo, né, que está tão prejudicado nesse momento. Ótimo, eu que agradeço. Aqui no Cerqueira Leite a gente está a postos, né, para auxiliar em quaisquer dúvidas, né, seja com relação a essa lei, seja com relação ao setor, regime especial. É um setor que, como dissemos, né, movimenta diversas áreas e ficamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa de vocês.